A produção de um avião de passageiros começa com o projeto, com base nas especificações técnicas e nos requisitos das autoridades aeronáuticas. Os engenheiros criam um modelo digital tridimensional de todos os sistemas da aeronave, com precisão milimétrica, em programas especializados. Os projetistas desenvolvem desenhos de componentes e peças individuais da fuselagem, indicando os materiais e as tolerâncias de fabricação. É projetado um sistema de fornecimento de energia elétrica com cálculo da potência dos geradores e distribuição de energia por todos os sistemas de bordo. São desenvolvidos sistemas hidráulicos para controle dos flaps, trem de pouso e freios, com determinação da pressão nas tubulações. A documentação do projeto é finalizada e encaminhada às instalações de produção para o início da fabricação dos componentes da aeronave. Na fábrica de alumínio, são fundidos ligas especiais com adição de cobre, magnésio e zinco, para garantir a resistência da estrutura. O metal é laminado em chapas de espessura, especificada em laminadores, com controle da uniformidade da estrutura do material em toda a área. As chapas de liga de alumínio passam por tratamento térmico para aumentar a resistência e remover as tensões internas do metal. Na fábrica de materiais compostos, são fabricados painéis de carbono para as asas e a cauda, utilizando o método de disposição em camadas. As fibras de carbono são impregnadas com resina epóxi e colocadas em moldes em um ângulo específico para criar a resistência necessária. As peças compostas são colocadas em um autoclave, onde, sob pressão e temperatura, ocorre a polimerização da resina e a formação da peça. Na produção mecânica, a partir de peças de alumínio, são cortados os elementos estruturais da fuselagem em fresadoras CNC. São fabricadas as vigas, anéis transversais da fuselagem, que conferem ao corpo do avião uma forma cilíndrica e rigidez. São usinados os stringers, perfis longitudinais que percorrem a fuselagem e conectam os painéis entre si para distribuir as cargas. Em prensas de dobra, é moldado o revestimento do fuselagem a partir de chapas de alumínio, levando em consideração o raio de curvatura do corpo da aeronave. Cada detalhe passa por um controle de qualidade com medição dos parâmetros geométricos, por máquinas de medição, por coordenadas com precisão de microns. Os detalhes são marcados com códigos especiais e enviados para a oficina de montagem da fuselagem, onde começa a formação do corpo da aeronave. Na oficina de montagem, os primeiros painéis da seção dianteira são instalados nos estais e fixados na posição especificada com equipamentos tecnológicos. Os painéis transversais seguintes são conectados sequencialmente ao primeiro painel, mantendo a distância exata entre eles, conforme os desenhos. Entre as vigas, são montados os longarões, criando uma estrutura longitudinal que forma a estrutura de força da parte dianteira da fuselagem. As chapas de revestimento são colocadas sobre a estrutura e fixadas temporariamente com grampos, para verificar a coincidência de todos os orifícios de montagem. O revestimento é fixado à estrutura com rebites especiais para a aviação, criando uma junção hermética dos elementos da estrutura. As juntas entre as chapas de revestimento são tratadas com selante, para evitar a fuga de ar da cabine hermética durante o voo. Da mesma forma, é montada a seção central da fuselagem, onde ficará localizado o salão de passageiros e o compartimento de carga sob o piso. Na seção central,
são instaladas vigas reforçadas nos pontos de fixação da asa, a fuselagem, para a transferência das cargas aerodinâmicas. Montam-se o centro do plano, a parte central da asa, que atravessa a fuselagem e liga as consolas esquerda e direita da asa entre si. No piso da seção central, abrem-se escotilhas para acesso ao compartimento de carga e instalam-se guias para contentores de bagagem. A secção traseira da fuselagem é montada com um estreitamento cônico na cauda e fixações para o estabilizador e a cauda vertical. As 3 secções principais da fuselagem são unidas entre si com guindastes e a coaxialidade de todos os elementos da estrutura é verificada. As juntas das seções são fixadas com parafusos e vedadas para garantir a integridade da cabine hermética em todo o comprimento do corpo. Em uma área separada, começa a montagem da asa a partir de vários painéis e elementos estruturais internos, longarinas e nervuras. As longarinas, as principais vigas longitudinais da asa, são colocadas em estais especiais e sua posição é verificada com alta precisão. Entre as longarinas são instaladas as nervuras transversais que formam o perfil aerodinâmico da asa e transmitem as cargas. No esqueleto estrutural da asa, são fixados painéis de revestimento compostos ou metálicos, com parafusos na parte superior e inferior, e as juntas são vedadas. No interior da asa, são formados tanques de combustível com a instalação de divisórias e o rebite de todas as juntas, seguido de uma verificação de estanqueidade com querosene. Nas extremidades da asa são montados ailerons, superfícies móveis para controlar a inclinação do avião, com um sistema de dobradiças e acionamentos. Na borda traseira da asa são instalados flaps, que se estendem para aumentar a força de sustentação durante a decolagem e a aterrissagem. A asa pronta é transportada para a oficina de montagem principal e, com a ajuda de guindastes, é elevada até a seção central da fuselagem para acoplamento. A asa é conectada ao centro da fuselagem por meio de conjuntos de força, utilizando parafusos de titânio de grande diâmetro e torque de aperto. A junção é verificada quanto à ausência de folgas e a correta transferência de cargas da asa para a estrutura de força do corpo. Paralelamente, em outra oficina, é montado o estabilizador horizontal a partir de painéis compostos e uma estrutura interna de força, utilizando a tecnologia da asa. Na borda traseira do estabilizador são instalados os leme de profundidade, superfícies móveis para controlar a inclinação do avião em voo. O estabilizador é transportado para a fuselagem e fixado com parafusos à parte traseira, através de conjuntos especiais de transmissão de momentos de flexão. A cauda vertical é montada a partir de painéis compostos, com a instalação interna de longarinas de força para absorver as cargas laterais. Na borda traseira da quilha é montado o leme de direção para controlar o curso da aeronave, com um sistema de dobradiças e acionamentos hidráulicos. A quilha é instalada na parte superior da seção traseira da fuselagem e fixada com conexões aparafusadas através de olhais de força. Na fábrica, o trem de pouso é montado com suportes de aço de alta resistência, com amortecedores cheios de nitrogênio e fluido hidráulico. As colunas do trem de pouso são fixadas rodas com pneus aeronáuticos multicamadas, projetados para suportar altas cargas durante a aterrissagem da aeronave. São instalados mecanismos de freio com discos de carbono, capazes de absorver uma enorme energia cinética
durante a frenagem na pista. Os suportes principais do trem de pouso são montados em nichos da asa ou na seção central da fuselagem, com um mecanismo de recolhimento e liberação. O suporte dianteiro do trem de pouso é instalado na parte dianteira da fuselagem, com um mecanismo giratório para controlar o avião durante a manobra. No fuselagem, são instaladas linhas hidráulicas de tubos de titânio para controlar o trem de pouso, os flaps e os freios da aeronave. São instaladas bombas hidráulicas com acionamento elétrico e reservatórios com fluido de trabalho nos compartimentos técnicos sob o piso da cabine. Montam cabos elétricos em feixes especiais, com a marcação de cada fio de acordo com o esquema elétrico de toda a aeronave. Instalam o sistema de ar-condicionado com dutos de alumínio para fornecer ar fresco à cabine da tripulação e ao salão de passageiros. São instalados blocos de ar-condicionado, que retiram o ar quente dos motores e o resfriam até uma temperatura confortável. São montados cilindros de oxigênio e um sistema de máscaras de emergência para garantir a respiração dos passageiros em caso de despressurização em altitude. Na cabine da tripulação é instalado um painel de instrumentos com displays multifuncionais para exibir os parâmetros de voo e os sistemas da aeronave. São montados leme de comando ou alavancas laterais para os pilotos com sensores de esforço e conexão com os computadores do sistema de controle. Instala-se o piloto automático e o sistema de controle automático de voo com a capacidade de manter o curso, a altitude e a aproximação para pouso. Instala-se a tubulação de combustível dos tanques nas asas até os motores, com a instalação de filtros e bombas para o fornecimento de querosene sob pressão. Montam sensores de nível de combustível nos tanques e um sistema de controle de consumo para equilibrar a aeronave em voo, transferindo combustível entre os tanques. Na cabine de passageiros, instalam-se guias para fixar os assentos ao piso, com a possibilidade de alteração da disposição da cabine pelo cliente. Montam o sistema de iluminação da cabine com lâmpadas LED nos painéis do teto e iluminação individual acima dos assentos. Instalam prateleiras para bagagem acima dos assentos, com travas que impedem a abertura em caso de turbulência e manobras bruscas da aeronave. É instalado um sistema de entretenimento com telas nos encostos dos assentos e servidores para armazenamento de filmes e música para os passageiros. São instaladas saídas de emergência com escadas infláveis, que se desdobram automaticamente quando as portas são abertas no solo para evacuação. Instalam-se um gravador de bordo e um gravador de voz na parte traseira da fuselagem para registrar os parâmetros de voo e as conversas. Na fábrica de motores, montam-se motores turbofan a partir de módulos separados, ventilador, compressor, câmara de combustão e turbina. As pás do ventilador e do compressor são fabricadas a partir de ligas de titânio, por meio de fundição de precisão, seguida de usinagem mecânica da superfície. A câmara de combustão é montada a partir de ligas de níquel resistentes ao calor, com revestimento cerâmico, para funcionar a temperaturas superiores a 1000 graus. A turbina é montada a partir de discos com pás fundidas, a partir de ligas monocristalinas, para suportar temperaturas e cargas extremas. O motor é testado em um banco de ensaio com medição de tração, consumo de combustível e vibrações em todos os modos de operação. Os motores são transportados para a oficina principal e suspensos sob a asa em pilares,
estruturas especiais para fixação ao conjunto de potência. Os sistemas de combustível, hidráulico e elétrico do motor são conectados às tubulações internas da aeronave por meio de conexões rápidas. Instalam-se reversores de empuxo, dispositivos para desviar o fluxo de gases de escape para a frente durante a frenagem, após a aterrissagem na pista. Monta-se o sistema de partida dos motores, com motores de arranque pneumáticos, que giram o rotor do compressor, até a velocidade de operação independente. Na parte dianteira da fuselagem, é instalado um radar meteorológico para detectar nuvens de tempestade e zonas de turbulência na rota de voo. É montado um sistema de antigelo para as asas e o estabilizador, com fornecimento de ar quente dos motores para as bordas dianteiras das superfícies. São instalados receptores de pressão atmosférica no fuselagem para medir a velocidade de voo e a altitude acima do nível do mar. São montadas luzes de navegação nas extremidades da asa e na cauda, bem como luzes de pouso no suporte dianteiro do trem de pouso. Instalam-se o transponder e o sistema de alerta de colisão para troca de dados com outras aeronaves e com o serviço de controle de tráfego aéreo. Externamente, a fuselagem e as asas são revestidas com primer para proteger o metal contra corrosão e preparar a superfície para a aplicação da tinta de acabamento. Aplicam-se várias camadas de tinta na cabine de pintura, com controle da espessura do revestimento e uniformidade da cor em toda a superfície. Os números de registro e os logotipos da companhia aérea do cliente são colados na fuselagem, de acordo com o esquema de pintura aprovado para a aeronave. A aeronave é transferida para um estande para abastecimento dos sistemas, com fluidos de trabalho, hidráulico, de refrigeração e anticongelante. São realizados testes funcionais de todos os sistemas da aeronave em terra, com a ativação dos motores e a verificação do funcionamento da mecanização da asa. Os especialistas verificam a estanqueidade da cabine hermética, criando pressão excessiva no interior e controlando a sua queda durante um período de tempo determinado. Testam o sistema de controlo de voo com o desvio de todas as superfícies de direção e verificam a correção da resposta aos comandos dos pilotos. Realizam testes dos sistemas elétricos com simulação de falhas para verificar a comutação automática para fontes de alimentação de reserva. Realizam corridas na pista de decolagem, com aumento gradual da velocidade, para verificar o comportamento da aeronave na corrida sem decolar. O piloto de testes realiza o primeiro voo com a execução de um programa de verificações de controlabilidade, estabilidade e funcionamento dos sistemas no ar. Realizam uma série de voos de teste com medição das características de voo, consumo de combustível e nível de ruído em diferentes modos de operação. Os engenheiros analisam os dados de telemetria e dos registradores de bordo para identificar desvios dos parâmetros calculados e eliminá-los. A aeronave passa por testes de certificação, sob o controle das autoridades aeronáuticas, para obter autorização para a operação comercial. Após receber o certificado de tipo, o avião retorna à oficina para a instalação do salão, de acordo com as especificações da companhia aérea cliente. São montados assentos de passageiros na configuração escolhida, galerias para preparação de refeições e módulos sanitários no salão do avião. É realizada a aceitação final da aeronave pelo cliente, com verificação da integridade da documentação
e da conformidade com os requisitos técnicos do contrato. A aeronave é transferida para a companhia aérea com a realização do voo até o local de base e o início da exploração comercial em rotas regulares.